Hoje eu conversei com o Christian da Destiny Já. O Christian é um dos sócios fundadores, junto com o Juan. O Christian não só deu uma aula para gente sobre logística reversa e a legislação e os problemas envolvendo a geração de resíduos, como também compartilhou bastante da experiência dele desenvolvendo a Destiny Já enquanto startup. Tudo que ele passou ali para o desenvolvimento da tecnologia, a construção da máquina de vendas, falamos um pouco também sobre sociedade e batendo muito na tecla também de logística, né? Que é um assunto complicado pra caramba. O Christian deu uma aula, ele conseguiu compartilhar muita experiência e eu fico muito feliz de ter registrado o case desses caras aqui, porque esses caras merecem. Eles são muito competentes no que fazem, são muito humildes e eles são uma referência no ecossistema de humildade e colaboração. Gosto muito desses caras, então fiquem aí com o case da Destiny Já. ASIS Quinto Andar. A ASIS tem o propósito de democratizar a inovação. Nós acreditamos que a inovação tem que ser simples, prática e efetivamente para todos. Por isso, desenvolvemos o conceito de rede de inovação, onde você pluga sua empresa e já tem um setor de inovação com o know-how e os especialistas necessários para transformar suas ideias em resultado. Se você está desenvolvendo um setor de inovação ou quer otimizar os seus resultados através da inovação, conversa com a gente que a gente pode te ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Inovação com Y. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da ASIS Inovação e sou host desse humilde podcast que tenta registrar boas conversas com pessoas que estão liderando inovação nas suas áreas. E hoje eu estou aqui com Christian Sabino, ou Christian da Destiny Já. Tudo bom, Christian? Tudo bem, Denis. Prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite, hein? Cara, eu que agradeço você ter aceitado de bate-pronto. Já agradeço de antemão pelas histórias que você vai compartilhar aqui pra gente. Christian, eu já conheço o Destiny Já, eu acho que desde 2017, a primeira vez que eu tive contato com vocês. Se eu não me engano, foi num evento promovido pelo Sebrae. Se eu não me engano, falar de capital para negócios de impacto social. Eu acho que o Juan fez um pitch de vocês naquela época lá. E vocês são uma startup que tem um trabalho muito consolidado, né? Porque a gente já está falando aí de 2017, eu estou falando de 4 anos que eu conheço vocês, o projeto ele é mais antigo do que isso, né? Vocês são de uma área que não é uma área conhecida do grande público, vocês estão inovando numa vertical bem específica, e eu queria que você explicasse para a galera, primeiro, o que é a Destiny Já, o que vocês fazem, e qual a inovação que vocês estão trazendo para esse setor. Obrigado mais uma vez, Denis. E só para refrescar a memória, a gente se encontrou, né? Realmente, em 2017, foi a primeira mentoria com você. Não sei se você se recorda. Foi até na Nest, do Fernandinho. Tá certo. Só para lembrar, que faz parte da história. Por isso que eu te falei que tinha um pouquinho de repertório. Então, a Destiny Já é uma startup, né, focada em logística reversa de resíduos, com um público-alvo B2B, ou seja, a gente atende empresas, e aí dos mais diversos ramos, desde hospitais, indústrias, concessionárias e assim por diante. E o que a gente trouxe de inovação? A gente veio do mercado tradicional, onde você pegava o caminhão e ia lá, coletava o resíduo, demorava um mês para receber certificado de destinação, quando não se perdia essa informação. E essa comprovação da destinação, não só agora, desde 2014, virou lei, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente resolveu, em 2016, realmente levar a tecnologia nesse mercado gigante. Nós estamos falando aí dos 5 mil e poucos municípios do Brasil, mercado de 28 bilhões de reais ano. Então a ideia foi levar a solução de coleta, logística propriamente dita, atrelado a uma tecnologia inovadora. E isso incrementando realmente o quê? A jornada do cliente.
que ele é o detentor das informações. Basicamente é dessa forma, facilitar a vida do empresário, do pequeno e médio empresário, para que ele possa crescer sustentavelmente. Bacana. Qual é, assim, logística reversa para o consumidor final? É uma coisa que pouca gente efetivamente se preocupa. Eu posso estar falando com base no meu preconceito de orelhada aqui, mas eu queria que você falasse um pouco disso. Mas, assim, pouca gente se preocupa, até mesmo porque não são todas as cidades que têm uma infraestrutura bacana de logística reversa de resíduos recicláveis e tal. Falando por mim aqui, você não tem coleta seletiva efetivamente, mas quando você vai para o âmbito desses geradores de resíduo PJ, a força da lei já cabe um pouco, né? Se eu não me engano, por força de lei, o consumidor final também deveria se preocupar com logística reversa, né? Perfeitamente, Denis. E, na verdade, uma nomenclatura recente, porém, isso já acontece no nosso dia a dia. Ao passo de que quando a gente recebe, né, um delivery em casa, a gente está recebendo a embalagem. E essa embalagem ela acaba se tornando um resíduo. Então a grande questão, como você muito bem tocou, né, ainda mais nesse cenário agora turbulento, pandêmico, a gente realmente tem recebido as compras em casa. Isso facilita por um ângulo, porém gera muito mais resíduo por outro, e principalmente os recicláveis. Então, no que tange a pessoa jurídica, ela já tem lá um embasamento legal, né? E a política nacional, a Lei 12.305, não vou ficar citando números para não ficar muito chato, mas ela já determina o seguinte: o gerador é responsável pelo resíduo. Então, seja ele pessoa física ou jurídica. E aí, o que ocorre é que, na prática, a gente transfere isso, essa responsabilidade, para quem? Para a prefeitura. Quando chegou em novembro de 2019, não só aqui no Espírito Santo, mas citando o caso específico de Vitória, a prefeitura ela instituiu um decreto-lei que define que grandes geradores, restaurantes, condomínios, né, e outras empresas, por exemplo, precisam dar destino ou custear a destinação, porque senão essa taxação ela está em cima do indivíduo, do cidadão. E, querendo ou não, o número, né, o volume de resíduos é muito grande. Existe um dado do IBGE que diz que a geração per capita, ou seja, individualmente, cada um de nós gera 1,08 quilos de resíduo dia. Mas, Christian, me explica uma coisa, cara. Quando você fala de logística reversa e destinação, até o ponto que eu sei, consumidor final também é gerador de resíduo, também tem uma lei para ele que ele deveria se responsabilizar, mas estou te falando de orelhada, então me desculpa se eu falar uma besteira. Mas efetivamente de quem é a responsabilidade da destinação, na verdade, da logística reversa do resíduo? Então, Denis, a destinação é responsabilidade de todos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305, estabelece que o gerador, assim como o comércio, os distribuidores, importadores, fabricantes, são responsáveis pela destinação. Entretanto, no Brasil, a grande responsabilidade sobrecai sobre as pessoas jurídicas. E há já uma corrente de mudança nesse sentido. Então, por exemplo, os condomínios, né, a própria coleta municipal em Vitória, a partir de dezembro de 2019, estabeleceu um decreto-lei para os grandes geradores. Então, aqueles que geram acima de 200 quilos de resíduo dia, ou eles pagam para a prefeitura, né, um plus, um a mais, ou eles contratam uma empresa terceira. E aí gera uma oportunidade para o mercado, ao passo também de quê? De reduzir o custo para o cidadão. Porque é um ledo engano quando se pensa o seguinte: o caminhão da prefeitura veio aqui e coletou, mas está saindo do seu bolso, do meu e de vários outros. E o IBGE informa que a geração per capita de resíduos, né, ou seja, eu gero, você gera diariamente 1,08 quilos de resíduo. Multiplica isso por 30 dias, por 365 dias. E grande parte desse resíduo, ele não volta para a cadeia de reciclagem ou reaproveitamento. Então nós estamos perdendo pelo menos duas vezes. Primeiro, pagando mais enquanto cidadão, e segundo, perdendo a capacidade de utilizar esse insumo como matéria-prima novamente. Eu sei que você está falando porque sou eu que jogo lixo fora aqui em casa e eu sei o quanto pesa aquele trem aqui. Tem 2 adultos e 2 crianças, parece que tem umas 10 pessoas dentro de casa pela geração de lixo. Fralda pesa demais, meu Deus. Só uma intervenção,
a fralda é reciclável atualmente. Deus me livre, se sério? tu sabia disso. Não. A tecnologia está avançando muito, só que ainda não é uma tecnologia que está disponível em todas as praças. Por isso que as cleantechs, né, é a nomenclatura utilizada atualmente, elas estão se despontando, porque não adianta só colocar, obviamente, produto no mercado. Precisa ter a corresponsabilidade, né? Desculpa a intervenção. Perdão. Não, tranquilo. Mas, rapaz, você tá falando que dá para reaproveitar a fralda, você não viu as fraldas do meu filho mais novo, parceiro. É as fraldas bem utilizadas. Meu filho é meu filho. Não é. Cada real ali é bem gasto, sacou? Cada real ali é bem investido em cada fralda. É maximizado. Então, quer dizer, eu tenho uma responsabilidade com o meio ambiente, eu tenho uma responsabilidade legal enquanto gerador, e aí eu tenho que dar a destinação para o resíduo que eu gero para estar conforme com a lei, né? Como que as pessoas resolvem isso e qual é a inovação que a Destiny já traz para esse modelo, para esse problema? A gente tem um agente muito importante nessa cadeia, assim como os demais, são as associações de catadores. Só que existe também uma grande discussão nesse sentido. Por quê? Porque imagina se a gente não faz o primeiro passo, que é o nosso trabalho dentro de casa, a gente pode estar colocando essa galera em risco. Então, o que a gente sempre recomenda? Separa os recicláveis e você pode direcionar para eles. Mas os outros resíduos realmente precisa ter uma destinação. Então, tudo começa com uma educação, né, realmente ambiental. E eu vou citar só um exemplo, tá, Denis? Tem nos procurado constantemente algumas iniciativas, tanto pessoa física quanto jurídica, falando o seguinte: olha, eu sou de um condomínio e a gente está com um projeto aqui para questão da logística das latinhas de alumínio, refrigerante, cerveja, etc. e tal. E são ações individuais, mas que no todo são muito representativas. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a latinha, obviamente, ela tem poder de venda. Você consegue valorizar. Então, o que muitos síndicos têm feito, moradores como um todo? Eles juntam uma determinada quantidade, entram na plataforma, né, da Destiny já e colocam: olha, eu tenho X resíduos para vender. E isso mostra para ele o seguinte, que o resíduo não é só aquele lixo, aquele efluente, aquele rejeito que era considerado há uma década atrás, por exemplo, ou mais. Tem valor. E aí você pode trabalhar isso, inclusive, realmente no aspecto do quê? De orientação da família, orientação dos filhos. Então a gente acredita muito nessa exploração, nesse propósito. Porque se a gente não começar em casa, como é que a gente vai fazer diferente nas empresas? E mostrando o valor, porque tudo hoje é custo-benefício. Bacana. Então, quer dizer, a Steam já também tem uma plataforma, então, que eu posso ofertar o resíduo que eu gerei. Perfeito. Você entra, você tira uma foto, né, do seu resíduo. Eu tenho aproximadamente uma quantidade X e a gente, além de fazer essa operação, o que a gente faz? Te certifica também, tanto quanto pessoa jurídica quanto CPF. Ah, mas o que eu ganho com isso? Inclusive a Destiny já, ela criou um selo chamado Destino Certo, que é um selo de empresas e pessoas comprometidas com a pegada sustentável. E é muito impactante você mostrar isso para o seu vizinho, para o vizinho, né, pessoa física ou jurídica, porque você mostra o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. E quanto mais partes fizerem junto, a gente compreende o todo. Então, a gente fica muito entusiasta nesse sentido, porque saiu daquela esfera: não, isso tudo é custo, eu vou mandar para a prefeitura. Não. Se você estiver desonerando um tanto quanto a prefeitura, você está contribuindo não só para o meio ambiente, mas também para o seu bolso. E quando toca no bolso, o escorpião fica doido. Show. Eu queria entender, essa lei, ela já tem algum tempo, se eu não me engano. E, independente da lei, tem a questão da responsabilidade, sempre teve aí. Mas eu queria entender como é que funciona o mercado regular de destinação e qual a inovação, por que eu, enquanto posto de gasolina, enquanto gerador, o que eu ganho contratando Destiny já? É mais econômico? O que eu ganho? A gente oferece, tá, uma plataforma com um mix de serviços. Quando a gente começou, a gente estava muito focada em dar a democratização, ou seja, o acesso dos pequenos e médios no mercado de destinação.
coisa que não existia. Para você contratar uma grande empresa, você tinha que pagar quase R$ 1.000 só para o caminhão ir lá buscar. E o pequeno não consegue. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem inclusive salões de beleza que destinam aquelas embalagens de formol. E as mulheres, né, obviamente, esteticamente, ficam muito bonitas, né, através da aplicação desses materiais. Só que não sabe o prejuízo que é se aquela embalagem, um resquício lá dentro, né, da embalagem, vai prejudicar o solo, vai prejudicar o lençol freático. Então, o que a plataforma faz? Ela oferece, tanto para o cidadão quanto, né, especificamente mais para o público B2B, né, CNPJ, não só a coleta logística personalizada, com preço democrático, acessível, e toda a rastreabilidade. Porque, veja só, o Denis destinou 10 quilos de fralda. Só uma brincadeira, tá, Denis? Destinou esse montante. Mas para onde foi? O que foi feito com esse resíduo? Porque a preocupação até então era o quê? Boto do meu apartamento para a área de armazenamento ou na rua, se eu sou morador de casa. Mas a responsabilidade não termina aí. Então, ainda mais agora no cenário pandêmico. Se a gente utiliza uma máscara, se a gente utiliza, né, alguma medicação, então, quer dizer, nós estamos capilarizando, né, a chance de contaminar o próximo. E o objetivo, que a gente chama de vantagem competitiva atual da plataforma Destiny já é isso. Olha, a gente cuida da sua logística, a gente te dá acesso democrático através de um preço justo, e além do que, a gente tem um mix de serviços. Por exemplo, quem precisa destinar um resíduo sólido, você citou o exemplo do posto. Ele, na sua troca de óleo, ele gera embalagem, filtro, trapo, uma série de resíduos, que são altamente contaminantes, porque estão com óleo. Óleo lubrificante, existe uma medida que 1 litro de óleo lubrificante usado pode contaminar até 1 milhão de litros de água. É muito grande, né, a proporção. Além de lá fazer essa coleta especializada, além de obter o selo destino certo, o cliente ele tem uma área inteligente, que a gente chama de dashboard inteligente da plataforma, onde ele controla saldo da franquia, quantas coletas foram realizadas, programação da próxima coleta. Porque também existia no mercado tradicional a seguinte questão: o caminhão vem e coleta, mas ele não me avisa antes. Ele não me notifica antes quando ele vai passar. E isso força, no bom sentido, que o gestor olhe todos os cantos do layout produtivo, tem mais resíduo ou não tem. Porque hoje tudo, o espaço, a taxa de espaço, de ocupação, ela é muito importante numa indústria, numa empresa. E no posto tem um outro detalhe. O posto ele é aberto, todo mundo entra. Imagina se o resíduo altamente contaminante está ali disponível e alguém sem querer, né, esbarra, acaba contaminando. Uhum. Complementando, além da coleta tradicional de resíduo sólido, um posto ele tem uma caixa separadora água e óleo. Toda aquela água, né, seja do combustível, do óleo que pingou na área impermeável, ela vai carrear para aquele sistema de contenção, caixa separadora água e óleo. A Destiny Já também faz esse serviço. A Destiny Já também tem os parceiros que executam a análise desse efluente. Então, o que isso significa? Além da logística reversa, significa que ele tem toda a rastreabilidade, que é o que eu comentei, o tipo de resíduo que você gerou, para onde foi e o que fora feito, assim como também você tem um mix de serviços. Você tem a chance de não ter que entrar no Google e ficar pesquisando, por exemplo, quem coleta o resíduo sólido, quem coleta o óleo lubrificante usado. Você ganha tempo e você ganha principalmente na facilidade de contratar esse serviço, com preço, condições boas de pagamento, né, o preço democrático e, principalmente, uma empresa licenciada no âmbito nacional. Então, a gente tem o licenciamento do IEMA, temos o licenciamento do IBAMA, que é a autoridade máxima a nível Brasil, e a gente pode coletar. Inclusive, essa semana a gente estava coletando no Maranhão. Poxa, mas a Destiny já saiu do Espírito Santo para coletar? Não. A gente usou a nossa unidade da Bahia, que é a mais perto, que fica no sul do Maranhão, fomos em Balsas, coletamos e trouxemos os resíduos para Salvador. Então, assim, é usar a logística. E por que disso? Porque aí a gente consegue também, Denis, fazer uma contrapartida, que é um dos nossos propósitos de atendimento às ODS. Se o seu ouvinte não tomou conhecimento, a ONU já estabeleceu pelo menos 17 macro
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um deles prevê ações contra a mudança climática. Então, toda essa nossa operação contribui para justamente combater essa mudança. E um dos elementos é, se você tem o seu sistema com geolocalização, você consegue reduzir o percurso, consegue reduzir a emissão de gás carbônico. E a cada tonelada, né, de resíduo destinado, a gente também tem um compromisso do plantio de uma árvore. Ou seja, troca-se o gás carbônico, que é prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, por oxigênio. Massa. Christian, tem 4 aspectos da Destinijá, e agora indo para os bastidores, agora que todo mundo já entendeu o que é um negócio, vamos para os bastidores aqui do empreendedorismo, da parte mais prática. Tem 4 aspectos da Destinijá que eu queria explorar com você, alguns que eu sei que foram traumáticos, apesar de às vezes não saber o quanto foi, mas eu queria pegar porque a Destinijá ela é um case muito legal, assim. Primeiro, cara, vocês estão no mercado há algum tempo. Vocês receberam investimento, né? Vocês chegaram a receber investimento. Recebemos. Mas vocês rodaram quanto tempo sem investimento? Você lembra? Cara, na verdade, assim, a gente foi muito bootstrapping, né? Desde o início. Tipo assim, perdemos o emprego, vamos fazer o quê? Vamos coletar resíduo, né? Uhum. E o que aconteceu? Então a gente passou 2016, foi onde a gente se conheceu, final 16, 17, início, 2018, aí fomos passando, né, por acelerações, tivemos mentorias, Denis, ACES, né, chegamos na Tec Vitória em 2018, participamos pelo Shell Iniciativa Empreendedora, Inovativa Brasil, BNDES Garage, que sem essa jornada a gente não estaria aqui. Até chegar 2019 e receber o primeiro investimento. Então a gente recebeu um investimento e o que a gente considera smart money. Rodou 2, 3 anos sem dinheiro de investidor, bootstrap, fazendo o negócio acontecer, né? Esse que foi o cenário, né? E esse foi o grande desafio. Porque a gente entendia o seguinte, se a gente não colocar o nosso próprio recurso, quem é que vai acreditar? Então, para a gente ficou muito claro isso. E principalmente, quando a gente recebeu essas orientações, mentorias, é aquela questão prática. O cliente, ele quer comprar o seu serviço? E aí a gente, recebendo as mentorias, etc e tal, a gente foi validar, fomos para a rua. Inclusive eu passei quase 2 anos, eu mesmo coletando resíduo, para a gente ver as dores do cliente. Porque uma coisa é ir lá, fechar o serviço e mandar alguém coletar. E há muita distoância entre o que o cliente necessariamente precisa e o que ele diz, o que ele mostra. Então, esse é um trabalho, né, um dever de casa que a gente vem aprendendo constantemente. Esse primeiro eixo, cara, agora eu tenho que pegar esse gancho, porque daqueles 4, você bateu no primeiro para mim. Que é o seguinte, Show. Muita gente que tem modelo de negócio baseado em logística e algum tipo de uberização, porque se eu me lembro bem, a ideia original de vocês, eu não sei o quanto disso que está rodando hoje, mas a ideia original de vocês era conseguir uberizar de alguma forma essa logística de última milha, né? Perfeito. Entre você querer fazer isso e você efetivamente conseguir fazer, porque eu lembro na época que tinham especificações de carreta diferente de acordo com o tipo de resíduo que você ia coletar, tinham questões de, caramba, se o cara chega com a camisa do Destinijá, isso é vínculo empregatício ou não é? Questões que quando a gente está desenhando o modelo de negócio, tipo, passa batido, mas quando você vai para a prática do negócio, você tem que ajustar. Vocês rodaram frota própria no começo, né? Vocês fizeram vocês mesmos, né? Não, a gente comprou um carrinho, foi até uma Montana, um carro pequeno, capacidade de 700 quilos e pau na máquina. A bichinha quase fundiu o motor, para falar a verdade. Foi um aprendizado, por quê? Porque quando o cliente ele é porta aberta como um posto de combustível, né, óbvio, fazendo as inspeções, qualificando a equipe de coleta, EPIs, muito importante. Então, voltando à sua pergunta, a gente fez realmente essa validação, compramos um carrinho, etc., rodamos, aprendemos, quebramos o carro, conserto, manutenção, que como você falou, quando está no plano de negócio, você até bota uma variável, mas Excel é diferente da prática. E aí, a gente também foi testando o modelo uberizado. Só que o que ocorre? A gente costuma falar que a gente usa o modelo híbrido.
mas 59% a 60% é na frota própria. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo para você atender um restaurante que seja dentro de uma área industrial, você tem uma burocracia gigantesca. E aí, o que a gente percebeu? Cara, a gente precisa ter as duas formatações, o modelo híbrido. Por quê? Porque, do contrário, a gente vai ficar bloqueado num cliente que é bacana, que tem um ticket médio importante. E aí a gente realmente validou que, beleza, vamos manter o sistema uberizado para alguns tipos de resíduo, mas alguns outros, por exemplo, resíduo de saúde, você não tem como uberizar, porque a responsabilidade é muito grande. Se a equipe de coleta se contaminar ali com uma seringa contaminada com algum vírus ou bactéria, né, o prejuízo não só financeiro, o prejuízo de saúde é muito grande. Então, isso é uma responsabilidade. Agora, quando se fala de um resíduo reciclável, né, Denis, que é mais simples, um papel, um plástico, aí você tem como aplicar o modelo uberizado. E isso trouxe muitas lições. E como você falou, só praticando. A gente passou 2 anos coletando e a gente realmente entendeu que não dá para se fechar num modelo só, porque o mercado é gigante. E depois que a gente conquistou os primeiros clientes, que aí sim a gente viu na prática. Só fazendo, né, Christian? Botando a mão na massa. Nada melhor para quebrar o planejamento do que a realidade do dia a dia, né? Perfeito. Show. Outra coisa, só para complementar, a gente também começou com um modelo pensando em fazer muito barato. E esse modelo se mostrou inviável, porque o cliente nem sempre ele quer o mais barato. Ele quer ter uma segurança. Então, assim, uma boa dica é realmente como o Denis colocou aqui, ir lá na prática, verificar o que o mercado pratica e, claro, aquilo que você puder democratizar, pô, a boa política. Mas, assim, foi só vendo o cliente lá que a gente conseguiu entender o porquê que ele paga aquilo. Você não pode botar o não na boca do cliente, né? E eu lembro muito bem disso, assim, porque, cara, é muito fácil vocês tinham algumas premissas que não é que elas não se comprovaram, mas que não foram exatamente como vocês planejaram, então o modelo híbrido prova bem isso. Só que, cara, às vezes você não sabe tudo que está no seu preço, por mais que você queira democratizar e vender barato, mas sem operar você não sabe todas as variáveis que vão influenciar no seu preço, né? Então, quer dizer, você teve que investir no carro, o carro quebrou, tem a gasolina, tem as questões de dia a dia de manutenção desse negócio. Se não rodasse, cara, não dá para saber, e não é falta de planejamento, né? É porque nenhum planejamento é tão bom quanto a prática do dia a dia, né? Você sentar no banco do motorista ali e ir lá, atender o cliente, cheirar o cliente, entender qual é a proposição de valor que ele espera, nada mais rico que isso, né? E o melhor é ir lá realmente, como você falou, tomar um café com o seu cliente, qual que é a dor dele, perguntar para ele, olha, o que está acontecendo aí? Quando a gente está do lado da mesa, só no telefone, a gente tem uma opinião. A partir do momento que a gente vai lá e vê o cenário, a oficina toda suja de óleo ou de graxa, a gente entende. Olha, o foco dele tem que ser no negócio dele. E aí a gente tem que chegar com uma solução. E foi muito bacana, porque até hoje os aprendizados, e voltando àquela máxima, o menor preço, se você pegar hoje dos quase 1.000 clientes que a gente tem na carteira atualmente, apenas uns 10 estão naquele pacote lá de R$ 29,90, por exemplo. O restante tudo superior a isso. É aprendizado. Show. Cara, e isso que você falou é rico pra caramba, esse aprendizado, isso aí é rico pra caramba. Mas eu queria agora ir pro outro eixo, cara. Um outro eixo que eu sei que vocês penaram um pouco, que foi o desenvolvimento da plataforma, o desenvolvimento da tecnologia. E aqui você vai me permitir fazer um parênteses. Porque conhecia na época, para quem não sabe, eu fui programador há muitos anos, e nas últimas empresas que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar com o primeiro programador da China já, né? Inclusive, ele não entrou num projeto comigo porque estava trabalhando para vocês. E aquela máxima, né? Programador é igual o mestre dos magos, né? Ele chega, fala, faz o que vai acontecer, e alguns somem, né? Alguns... Cara, eu lembro que vocês passaram uns perrengues, assim, para desenvolver a plataforma, e eu queria que você contasse e dissesse como é que vocês resolveram efetivamente, o que você toma dessa lição, assim, de desenvolvimento de tecnologia. Cara, você tocou no coração agora, Denis. Então, a jornada, principalmente para quem não é de tecnologia, é foda.
A primeira coisa que a gente entendeu, a questão não é dinheiro. Você pode ter um saldo gigante lá na conta, não era o nosso caso, mas se você realmente, primeiro, não definir os requisitos, segundo, buscar realmente fornecedor bem alinhado, e o fornecedor, nem sempre o melhor vai ser aquele do lado, não menosprezando, pode dar certo, mas a nossa experiência, nós testamos um, testamos dois, embarcamos alguns, desembarcamos, e hoje eu posso dizer com propriedade que a gente conseguiu encontrar, né, parceiros que não só entenderam, mas compraram um propósito do projeto, porque a gente sabe que é uma mão de obra muito valorizada no mercado. Muitas startups que a gente conversa, que inclusive estão aí recebendo investimento, eu falo, cara, o problema, às vezes, hoje, não é nem o investimento, é a questão da equipe tecnológica. E aí, assim, o que a gente aprendeu na prática? Na surra. Então, assim, fomos lá, descrevemos, contratamos, equipe não dava. A gente aprendeu o que a gente chama de metodologia ágil, que foi até uma parceria que a gente fez com o IFES, recebemos mentorias com vocês, na Unatec também, na AIDS, e uma coisa que a gente aprendeu mesmo foi entrega. Não só para pagar o fornecedor, mas também no que tange a avaliação. Porque se você deixar acompanhar as entregas depois de 30 dias, cara, já passou um caminhão de informação na tua frente. E aí, assim, então fazendo os sprints, fazendo monitoramento, tendo um gestor passando não só da cabeça, mas do escopo para essa equipe e, principalmente, essa equipe assumindo o compromisso de fazer. Por quê? Da mesma forma, a gente viu que, como a gente é muito pequenininho, nem sempre a gente era prioridade para as empresas de desenvolvimento. Eu posso culpá-los? Não. Era uma realidade. Então, o que a gente aprendeu? Cara, encontrar o fornecedor correto e, principalmente, definir a metodologia e avanço, né, para as entregas e os resultados. Hoje, a gente pode dizer que a gente está com uma plataforma bem encaminhada. A gente hoje, né, o modelo web é totalmente funcional. Esses mais de 700 clientes já usam recorrentemente. A gente está agora já no cronograma do mobile, mas ainda é uma luta. Não vencemos ainda não, até porque a tecnologia a gente não para. E a gente tem lá um compromisso nos objetivos da qualidade de investir anualmente em inovação, aperfeiçoamento tecnológico. Então, daí para frente agora. Cara, muito rico isso que você está falando, porque no final das contas você achar gente que compra a sua briga, que entende o propósito do seu negócio e joga junto, né? Independente da área, mas na parte de tecnologia é muito foda, porque se você não tem dentro do corpo societário programadores, uma galera que manje disso, você fica totalmente rendido, extremamente problemático. Então você está falando é ouro, assim, fazer uma gestão de micro entregas, né? Fazer ciclos mais curtos, pedindo a entrega sempre, mas achar uma galera mais engajada com o propósito do seu negócio, né? O cara não tem que te tratar só como um cliente, porque, velho, é o coração do seu projeto, né? E além do propósito, como você falou, se ele não tiver realmente no intuito de crescer junto ou fazer acontecer, amanhã vem um cara ou uma startup cheia da grana e fala assim, eu levo o seu time inteiro. E aí, o que você tem de negócio que foi validado, que aí você começa, né, passa a operação para dar uma atração, você pode colocar a jornada da sua startup em risco, que aí você perde a oportunidade de escalar. Você colocou aí o calcanhar de Aquiles nosso. Eu acredito que não só da Destiny já, mas das startups que estão e queiram realmente escalar o negócio. Sim. Tem 3 cases aqui que eu posso falar, porque são cases que estão registrados aqui no podcast, mas de situações muito diferentes, assim, que, enfim, isso é calcanhar de Aquiles de todo o projeto. Mas, por exemplo, se eu for pegar o caso do Rodolfo, da Epol, que a gente registrou o case dele aqui, cara, a Epol acabou e o Rodolfo não conseguiu resolver o problema de tecnologia, e isso foi, tipo, o grande calcanhar de Aquiles deles, o grande problema do projeto por 2 anos, assim. A gente tentou ajudar, mas é complicado porque você não controla todas as variáveis e não é só uma questão de grana, cara. Às vezes achar, no caso dele, que o projeto tinha N particularidades e algumas inovações tecnológicas mesmo, isso era complicado.
ele registra isso bem. A gente vai deixar o link dos episódios aqui que estão citados, mas o Rodolfo fala isso bem. Aí você pega, por exemplo, o caso da Júlia da Global, eu não vou falar quem é a pessoa, mas teve um caso que foi assim fantástico, que ela conheceu o programador lá na ASUS, numa coisa que a gente fazia lá na ASUS, que é a cadeira do ecossistema. A pessoa ia lá, passava um dia com a gente, conhecia os projetos e tal. E teve um cara que conheceu o projeto dela, se amarrou no projeto. Um mês depois ele apareceu com o MVP falando assim, olha, desenvolvi isso daqui para vocês, o que vocês acham? Não cobrou nada, ele falou, não, mas como assim você está me entregando isso? Não, gostei do projeto, tá aqui, tá pronto. Esse cara depois trabalhou com elas há algum tempo e tal, mas olha a diferença de engajamento, né? E o Eduardo da Tesla deu uma solução muito criativa, assim, porque ele conseguiu achar uma galera que tinha uma tecnologia já pronta, mais ou menos no caminho que ele precisava, e ao invés dele pagar o desenvolvimento, ele comprou a licença white label, né, para usar. E aí, no caso, ele contrata a plataforma white label, a manutenção, o custeio, tudo isso fica na conta de quem está alugando, né? Mas, assim, independente da estratégia, você precisa de pessoas que entendam o valor do que você está fazendo, quão estratégico é, né? E você tocou numa questão fundamental, que é se adaptar. Porque, por exemplo, nesses 3 cases que você citou, se a gente não se adapta, tanto que a nossa plataforma, inicialmente, ela foi focada no operacional, posteriormente no comercial, para depois pensar em integrações. Porque, assim, claro, é importante você ter a visão macro, mas se você não rodar a parte que o start, o estopim para você crescer, você pode estar engessando outras áreas mais críticas. Então, por exemplo, tem muita gente que, eu quero criar, a gente ouve isso, né? A gente tem uma troca bacana também com outras startups, e aí a gente para no seguinte, eu quero fazer uma API com financeiro. Mas isso, se você não é uma fintech, será que é a parte principal no hoje? Quem sou eu para dizer? Mas pela experiência, então assim, nós precisamos fazer as entregas que o cliente necessita. E aí sim nós vamos buscando, como você falou, um arcabouço tecnológico que já existe. Essa atitude aí, como você falou, isso prova que se a gente guarda a ideia, né, ou o projeto para a gente está perdendo o potencial de talentos, porque o exemplo da Global, no sentido de, cara, conheceu, gostou, mostrou um MVP. Então, assim, a gente precisa realmente mostrar o propósito, o projeto, o que está acontecendo, e principalmente, dali vão surgir sinergias. E como você falou, a outra variável também que entra no aspecto, que é o custo. Então, se você tem pessoas com potencial, se você tem tecnologias já existentes, por exemplo, a Destiny já no início a gente queria colocar um CRM dentro. Mas a gente viu, não, já tem tecnologia, vamos usar, na hora que a gente tiver mais robusto, quem sabe? Nós estamos com uma carteira X de cliente, movimentando tantas coletas, precisamos fazer um Big Data, etc. Esse aprendizado você tocou na veia, tá, Denis? Que é realmente se adaptar. Cara, minha situação é essa, o que dá para fazer e fazer as entregas para o cliente. Porque no final do dia, no final do mês, nós temos que pagar, tem que emitir a nota e pagar a conta. Então, se a gente fizer algo mirabolante, a gente vai estar perdendo tempo. E tudo que é totalmente completo em tecnologia, ele não está completo. Então, esse é o aprendizado que a gente tem hoje. Sim. É engraçado, cara, porque... E aí, só para a gente fechar esse bloco de tecnologia que eu acho que é relevante pra caramba, você sempre tem que partir da premissa que você não sabe o que vai ser desenvolvido, o que tem que ser desenvolvido. Porque você começa um negócio, você tem uma determinada quantidade de informação, quando você vai para a rua, valida, quando você vê a percepção, quando você entende o que tem valor e o que não tem pro cara, você pode ver que, bicho, muita coisa que você pensou, assim, whatever se tem ou não tem, o cara não quer isso, né? E o melhor software não é aquele que tem mais coisa, né? O melhor app não é aquele que tem mais coisa, é aquele que tem o suficiente para poder atender ao que o cara precisa com uma boa experiência, né? Ponto. Se tiver mais coisa, é mais complexidade, é mais custo, é mais encheção de linguiça, sacou? Você tem que fazer na medida certa. E é muito complicado você saber qual é essa medida no começo, né? E aí você falou uma coisa importante, não é tudo que a tua empresa vai usar que você tem que desenvolver, né? Você desenvolve o que é o core business do seu negócio, mas você pode integrar com outras ferramentas. Então, a gente fala aqui muito na ASUS, por exemplo, que tem 2 ferramentas que pra gente são estruturantes, que é o Pipefy e o ClickUp.
Na verdade, eu vou falar 3, ClickUp, o Pipefy e o WordPress. São 3, assim, que o WordPress para MVP ele é perfeito. Você pode fazer qualquer tela em cima dele. O motor do WordPress, ele é uma coisa... Ele é open source, ele é gratuito e tal, mas se você quer mostrar para o cara o que o seu sistema poderia ser, com o WordPress é muito barato você fazer, é muito rápido de você projetar. E se você quiser ter dados, mas é muito comum assim você ter uma parte da operação rodando por software e uma outra parte rodando manualmente. E essa parte que roda manualmente, você não precisa desenvolver algo. Você pode colocar num ClickUp, num Pipefy, integrar com a sua tecnologia e o que eles puderem fazer, você não desenvolve. Isso torna o custo muito barato, assim. Barato demais, na verdade. Perfeito. E só complementando, uma tarefa muito simples, tá, Denis? Eu sei que aí você está controlando o tempo, é importante. Uma atividade que era um touch point crítico lá no passado, no mercado tradicional, aí veja bem como é que a tecnologia realmente contribui. Antes, para você assinar com um cliente lá do norte de Minas, você tinha que emitir a minuta contratual em 2 vias, botar no correio e enviar para ele. Ou mandar por e-mail, ele imprimir e depois devolver. Nisso passava 15, 20 dias. Hoje, com as assinaturas digitais, cara, você simplesmente faz o que você falou, integra, né, com essas tecnologias, manda a minuta para o cara só lê, opa, meu nome inteiro, CPF, ó, confirmo. Então, assim, esse é só um exemplo, mas essa integração que eu vejo que é realmente o canal. E voltando um passo atrás, emular, né, simular é muito importante para as startups, não só no início, mas também na pivotagem, no aperfeiçoamento, porque a gente precisa tangibilizar as soluções. E quando a gente está lá no início, ou está muito no operacional, a gente fica um pouco afoito. E falar só de planilha, às vezes, ela não vai transmitir aquela tangibilidade. Então, o que quer dizer isso? Como você falou, o WordPress está ali, né? Se você não conhece, pesquisa, ou pega alguém que saiba, e faça uma página de captura, ou mostra, né, uma pequena jornada daquela solução, mostrando um problema. Isso não tem preço. Então, a tendência é o seu cliente comprar aí uma coisa simples. E é o que a gente faz. A gente ainda é pequeno, nós estamos com 12 pessoas, mas o objetivo é isso, fazer rápido. Se a gente tiver que errar, vamos errar, mas corrigir e fazer acontecer. Porque quem define as coisas é o cliente, é basicamente. Show. Se você soubesse de tudo isso lá no começo, né, Cristian? Era sofrimento a menos, né? Menos cabelo branco, né, irmão? Mas 2 pontos que eu quero bater contigo. Esse terceiro tem a ver com máquina de vendas. Tem a ver com a parte de vendas de vocês. Porque na época que a gente estava mais próximo, vocês estavam começando a montar, porque só uma história de bastidores aqui, né? Quando a gente se conhece, mas o Christian e o Juan, os 2 fundadores da Destiny Já, eles estavam incubados na Tech Vitória, então vários atendimentos que eu fiz para eles foi ali pela Tech Vitória. Quando a ASIS abriu o primeiro ciclo de aceleração, eu não consegui ter tanto mais contato com a Tech Vitória. O nosso prédio é inclusive perto, mas a gente ficou um pouco distante ali por conta da correria do dia a dia, né? E até assim, coloco uma questão aqui, porque, enfim, não, vou deixar esse bastidor aí para quem tá olhando, mas assim, eu acho que vocês já estavam conversando com o primeiro investidor de vocês na época ali, e depois vocês até entraram no mesmo radar dos investidores que a gente estava trabalhando. Foi uma parada que, independente por um caminho ou por outro, aconteceu, mas eu acho que vocês já estavam conversando com os primeiros investidores de vocês ali na época. Só que, cara, vocês estavam montando a máquina de vendas de vocês. E aí tem uma coisa pra mim que eu queria entender como é que foi pra vocês. Vai esbarrar na outra coisa que eu vou falar que é time. Eu queria falar com você de time. Mas assim, vocês montaram script de vendas, processo de vendas, vocês tinham cold call, vocês bolaram ali uma engenharia, um processo, para que a galera conhecesse vocês, né? E eu queria entender como é que foi montar isso, quais foram os aprendizados e resultados dessa equação aí. Não, top demais. É importante a gente compartilhar. Primeiro, assim, a gente queria realmente entrar na vitrine. E aí a gente foi atrás de várias plataformas, pesquisamos, sondamos algumas outras startups. Pô, o que tu usa? Está dando certo, se não está? Mas resumimos naquilo que você falou.
foi olhar para dentro da equipe que já existia com o nosso CEO Juan, tá? E uma coisa muito importante foi realmente conversar internamente, pegando os insights de cada cliente que a gente já vinha conversando. Porque, por exemplo, pegar um modelo pronto não se mostrou viável. Por quê? Porque é um segmento muito diferente. Ele mistura offline com online. E aí a gente entendeu o seguinte, cara, vamos aplicar uma jornada bem simples, um conceito bem básico. E ali a gente conversou com o nosso setor operacional, o comercial, a equipe ainda muito reduzida, mas já com alguns insights muito bacanas. Por exemplo, o cliente, ele não estava acostumado a fazer compra. A gente hoje, qualquer um compra passagem aérea, mas ninguém até então comprava resíduo, destinação de resíduo. Então, assim, como é que eu abordo um cliente que é offline, tentando trazer ele para o online? Então, assim, eu não posso isentar o percentual, que é grande hoje ainda, que é do offline. E aí a gente começou a entender o seguinte, cara, vamos fazer comunicações bem específicas, vamos criar code meios específicos, nem ainda na etapa de geração de conteúdo. E aí, tentativa e erro mesmo. Aí sim, depois de um dado momento, eu não consigo precisar se em 3, 6 meses, a gente foi buscando algumas tecnologias, como você citou, PyFi, né, Exact, entre outros, PipeDrive, e a gente escolheu um que era o Exact Sales, e a gente fez toda uma roteirização. A gente conheceu, né, essa plataforma mais especificamente no BNDES Garagem, em 2019, e a gente entendeu que ali realmente fazia necessário, por quê? Porque a gente já estava lidando com uma planilha com quase 2.000 leads. E como é que você manda cold e-mail para 2.000 leads? Você começa, aí o cliente te liga no telefone, aí tu para. Aí você não sabe aonde parou, né? E você também, querendo ou não, se não estabelecer uma jornada, aí a gente conheceu o Thiago Reis, o Fábio da Masterdoc, que virou Nibo, e hoje está Sales Farm, né? Trocando ideia com você, trocando ideia com a galera da Tech, com a gestão, para que a gente pudesse entender o seguinte, olha só, nós temos que nos adaptar e não necessariamente pegar uma tecnologia pronta. E aí a gente, sim, criou aquela jornada bem fácil e clara, porém percebemos que o nosso site estava muito institucional e pouco vendável. Primeira coisa que a gente fez, não, vamos lá, vamos chamar aqui um cara que entende e botar aí os principais serviços que é o nosso principal portfólio, para o cara já bater o olho, opa, esses caras fazem o que eu preciso. E aí começamos também a trabalhar uma estratégia como um todo, né? Muitos chamam de estratégia de marketing, mas a gente entende que é muito mais do que só marketing. Onde, por exemplo, aplicamos o Google Ads para começar a fazer todo um roteiro de PDCA para que, opa, beleza, o Ads está gerando tráfego. Não necessariamente gerou venda, mas gerou visitação. Vamos falar com esse cara. Né? Por que esse cara ficou pouco tempo, né, no nosso site? Dali gerou algum e-mail, pelo menos de consulta, e aí a gente foi aprendendo. E hoje ainda tem o que a gente chama de mini máquina de vendas, mas assim, bem estruturado. A gente tem, né, o executivo, 2 executivos, um hunter e pau na máquina. Porque a gente entendeu que também não adiantava inchar o setor. A gente precisava ter gente focada com propósito, que entendesse o propósito de, à medida que você entra em contato com o lead, nem sempre o lead sabe que ele tem aquela demanda. Então já perpassa pela educação ambiental. E aí, assim, o trabalho hoje tem funcionado, tem dado tração, só que a gente entende que a gente precisa aperfeiçoar constantemente. E essa tentativa e erro que, ao nosso ver, é o X da questão, que é realmente testar e ouvir o cliente. E hoje, por exemplo, a gente tem orgulho de falar que a gente está atendendo alguns clientes fora do nosso eixo, mais na região Nordeste e Norte, que o cara ele vem pela própria indicação dos nossos clientes. Mas por quê? Só pela qualidade de serviço? Não. Justamente pela entrega que é feita. A gente está muito satisfeito em descobrir esses novos horizontes. E a pandemia nos forçou a isso, tá, Denis? A gente realmente levou em consideração aquele velho ditado. Enquanto na crise alguns choram,
E a gente entende, é um momento, infelizmente, mas vai ter sempre aquele que vai vender lenços. E a gente quer estar no meio desses que vendem lenços. Tanto que um dos segmentos que mais, né, alavancou e que nos fez crescer 3 dígitos é o setor de saúde. Então, que estava ali como plano secundário que virou primário. Então, assim, só dando uma contextualização. Isso que você está falando é muito rico, cara, porque por mais que você tenha fórmulas e por mais que você tenha conceitos, mas é tentativa e erro, é PDCA, cara, porque cada persona, você não sabe, né, se cada persona vai funcionar melhor por um canal, melhor por outro, se ela é mais online, se ela é mais offline. Isso já muda radicalmente a tua máquina de acesso a esse cara, né? Tem um negócio aí que você falou que não é só educação ambiental, mas é uma variável de educação, porque o setor de vendas ou marketing, dependendo de qual momento que você está no negócio, sempre esbarra com essa problemática da educação. O cara não sabe que tem um problema. Idealmente, geralmente, o marketing toma conta disso, você nutre esse cara até que você identifique ele como um lead qualificado, como uma oportunidade. Mas, assim, quando você está no começo, você não tem uma máquina prontinha para educar o cara, para qualificar, para classificar e tal. Então, meio que vai caindo ali vai caindo no seu funil um cara que está no timing exato, o cara que passou do timing, o cara que está 2 anos antes do timing, sacou? E você vai tendo que lidar com isso, assim. E o custo de educação desse cara faz o seu timing de venda, às vezes, ir para casa do caramba, porque no timing você, em uma reunião, fecha com o cara, se o cara não é muito qualificado, você vai fazer 2, 3, 4, 5 ligações para fechar com esse cara, né? Você não tem como saber isso de antemão, assim, porque você não sabe, é muito complicado você entender quais são as variáveis que classificam esse cara para, porra, tá no momento de abordar, não tá no momento de abordar, esse cara tá consciente do problema, ele entende o valor do que a gente está trazendo aqui, né? A gente lida aqui com empresa no programa de inovação corporativa. Eu falo que a gente tem 2 trabalhos, assim, porque tem gente que não entende o que inovação pode fazer pelo seu negócio, e tem gente que tem um entendimento errado ainda, que é o mais zoado, porque eu tenho 2 custos, de desconstruir e construir. Às vezes a empresa, por N variáveis, parece que está no time, mas quando você vai conversar com persona A, com persona B, ali, decisor, você vê que, cara, essa empresa já passou do ponto, essa empresa está um pouco atrás, sacou? Regulagem constante e ciclos curtos de verificação para adaptar é resposta, né, cara? Não tem jeito. Fantástico. E fora os bloqueadores, né? Que às vezes você vai fazer as ligações, por exemplo, na máquina de vendas, aí você tem um bloqueador que é recepcionista, você tem um bloqueador que é o setor de compras. Na verdade, quem decide é o gerente. Então, assim, é o que você falou. Além do trabalho de educação, construção e desconstrução, quando necessário, é entender também o momento. Por quê? O que a gente vem sentindo no mercado? Muitas das organizações estão tendo uma rotatividade alta também nas corporações, não só no setor de compras. Então, por exemplo, um lead que você conversava com ele há 30 dias atrás, né, aquele representante do lead, não necessariamente está lá mais. É o que você falou, é um trabalho de time, de jornada, de acompanhamento, mas o mais principal é isso aí, mostrar-se constantemente presente e próximo a ele. Porque mesmo que ele não compre hoje ou não firme uma parceria hoje, que ele sempre lembre de você. É o que você resumiu muito bem agora. E claro, você se tornando uma referência, ele passa a ter confiança. Por exemplo, hoje a gente tem, dentro da nossa carteira, muitos clientes que ele não tem um contrato mensal, recorrente, por exemplo, mas de 2 em 2 meses ele compra, eu não preciso nem ligar para ele. Por quê? Porque para ele está confortável naquela circunstância. E aí ele se torna, né, um cliente recorrente, mesmo não tendo um contrato, por exemplo. Então, assim, é entender a dinâmica do jogo mesmo, meu velho, e realmente praticar, porque sem a prática não vai. E aí você não precisa ter aquela máquina de venda gigantesca. É claro, o nosso portfólio ainda, né, é um tamanho relativamente pequeno, mas é importante entender que o trabalho ele precisa ser realmente adaptado à nossa realidade. E você falou muito bem, é PDCA. Planejou, executou, controlou, né, verificou ali, ó, e agiu em cima. Perfeito. Nunca tá pronto, né, Cris? Nunca tá pronto. Estamos aprendendo todo dia, né? Cara, último ponto que para mim aí vai ser uma pegadinha que eu quero entender de você o seguinte. Você e o Juan
tem uma sociedade já que já dá para considerar longeva, pelo menos com startups, né? Casamento. Vocês têm uma sociedade longeva, um casamento, vocês convivem muito tempo. E eu queria, cara, entender de você, assim, porque eu não conhecia vocês antes. Conhecendo vocês, eu sei que vocês são bem complementares, assim. Vocês têm estilos diferentes, o mesmo tipo de eloquência, porque vocês dois falam bonito, mas vocês são pessoas diferentes, assim, não é melhor ou pior, vocês são pessoas diferentes. Mas eu queria entender, cara, como que tá sendo para você, o que você recomendaria para quem tá ouvindo, o trato com a sociedade, assim. Vocês certamente já devem ter quebrado o pau algumas vezes. Muitas. Com mãe a gente discorda, com esposa a gente discorda, essa coisa. E assim, imagina com sócio. A gente vê muitos projetos bons, às vezes não indo para frente, por problema societário, por problema de relacionamento, às vezes, ali do time, dos fundadores. O que você consegue me dizer sobre isso? Cara, vou até respirar fundo aqui, ó. Então, você tocou aí numa variável fundamental. Independente de ser startup ou empresa, né? Na verdade, assim, uma vez que a gente abriu o CNPJ, é startup na característica de crescimento, modelagem, mas é uma empresa, como outra qualquer no Brasil. A minha relação com o Juan, além do propósito de realmente contribuir para a sociedade, para a sustentabilidade, democratizar a questão da logística reversa, a gente tem um compromisso de irmandade, cara. Porque, assim, é o que você falou, vai ter dia que a gente não vai estar bem. Vai ter dia que eu vou tomar a decisão errada, claro, não querendo, ele da mesma forma, mas o bacana é justamente a gente ter um alinhamento de propósito, por quê? Porque ele vai chegar para mim, cara, olha, eu acho que o melhor caminho não é por aí. Da mesma forma, olha, essa decisão aqui, ela pode acarretar em tal coisa. Não no sentido de gerar pânico, medo, porque quem empreende, ele está no precipício todo dia. E pasmem, não quer dizer que você seja receber o primeiro investimento, seja atingir um porte X, que acabou. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, assim, além de ter um bom alinhamento societário, a gente precisa realmente ter uma sinergia do seguinte, cara, eu estou com você de dia, de noite, o caminhão quebrou, que nem é o nosso caso. Christian, o caminhão quebrou, eu preciso que você pega o carro aí, eu vá resolver. Juan, eu preciso que você resolva esse pepino aqui. Por quê? Porque se não tiver nessa mesma sintonia, não só um bom negócio, mas, na verdade, o nosso bem maior é o nosso tempo. Seja para a família, seja para a gente mesmo. Então, assim, hoje a gente usa muito disso, né? Um momento de reflexão, as reuniões periódicas, mas o principal, cara, aonde a gente quer chegar é lá. Então, para chegar, vai ter dia que você vai rir para mim, vai ter dia que você vai me xingar. E isso mostra que a gente vai amadurecendo junto, tá? Agora, vai ter decisão que, vai me chatear pra caralho? Vai ter decisão que vai me xingar o tempo todo, mas o mais importante é que a gente pare para ouvir o outro lado. Hoje mesmo aconteceu isso. Cara, a gente precisa tomar uma decisão, o fulano tá pressionando. Aí eu me pus no lugar. Será que se eu for só pela pressão, vai ser a melhor decisão? E uma coisa que a gente aprendeu mesmo no mercado tradicional, não tome uma decisão, claro, se você tiver tempo hábil, né, uma decisão complexa, sem ter pelo menos uma boa noite de sono. Por quê? Não é por dinheiro, é pelo teu projeto. E a gente não cria o projeto pra gente, claro que não. Mas assim, toda a consequência das nossas ações. Então, eu acho que isso tem feito dar certo. E a gente procura não se ver, tá? No final de semana, porque senão realmente vira um casamento. Sei bem. Mas assim, é isso. Então, assim, essa troca, sinergia e alinhamento. Porque se não tiver legal, aí daqui a pouco um começa a falar, eu tô trabalhando mais que você, tá? Cara, não existe isso. Cada um na sua devida, né, responsabilidade. E isso é muito importante. Esse alinhamento societário, definir quais são os compromissos. Porque é um ledo engano também, Denis, você sabe muito bem. Agora eu comecei a crescer, vou botar gente para trabalhar e vai diminuir a responsabilidade. Esquece. É aí que você vai trabalhar mais. E aí é o que você falou, vai passando, né, rounds,
você começa a observar o seguinte: não só a responsabilidade aumenta, mas os compromissos aumentam. E mesmo que se trate de um investimento futuro, com potencial do seu exit, porque você vai ficar preso naquele investimento por um período. Então o negócio tem que ser realmente bem alinhado. E como eu falei, se a visão, o propósito estiver bem alinhado, a tendência é dar certo. Agora, não, eu quero ficar rico da noite para o dia, pode esquecer. É isso aí. E não se veja no final de semana, porque senão fica 7 dias na semana e aí dá treta, tá? Eu me sinto meio Fábio Júnior de sociedade, assim, porque como a Aces tem 6 anos, já passou gente pra cacete, eu já tive outros negócios antes, que eu tive sócio também. Eu tava batendo papo essa semana, cara, com o Laércio, né? Legal, topzera. E o Laércio também é Fábio Júnior também de sociedade, né? Um monte de gente já passou pela GECOM, a gente tem essa... Irmãozão. Laércio é 10. E eu tava falando com ele, falei, cara, que geralmente startup, você não pega a melhor pessoa de início, você pega a pessoa que tem, né? Tipo, é um pouco complicado você achar na formação do time as melhores pessoas, assim, porque, cara, é foda você achar a galera que conecta com o teu propósito, que tá no timing de trabalhar pra cacete, sim, às vezes ganhando pouco, porque você não consegue... Você não tira tanto também, você não consegue pagar muito, sacou? É fácil, às vezes, você tá gastando mais com a equipe, com pessoas específicas do que você retira. Quando você tá falando de sociedade, cara, é uma irmandade, é um casamento, é um trem um pouco mais sério, assim, e eu tenho uma inveja branca, uma inveja produtiva, séria, assim, de caras que... É óbvio, eu não sei quantos negócios vocês tiveram antes, assim, mas, cara, vocês conseguiram ter uma sociedade longeva, que a gente conhece aí pessoas, empresários que são sócios há 20, 30 anos em modelos tradicionais, mas, pô, em startup você tem que multiplicar por 3, por 4 o tempo, né? Assim, é igual a idade de cachorro, né? 7 anos de startup o camarada fica velho, sabe? O cara sai mais acabado que o Obama saiu da presidência lá dos Estados Unidos em 8 anos. Pressão o tempo todo. E aí você vai chorar junto, você vai rir junto, você vai... Não é só profissional, não é uma relação só profissional que você tem com essa pessoa, né? É muito mais, cara. Acaba que as esposas têm que se conhecer, têm que se gostar, você tem que entender o corre de... que já teria como time, mas assim, em qual momento que você tá bem, você tá precisando de alguma coisa. Você não pode chamar de sócio e não confundir sócio com vesting, né? Porque vesting é uma equipe que você tá pagando com equity que você não consegue pagar mais, você quer manter a pessoa ali, mas sócio é aquele seu irmão de batalha, né? O Marrone do seu Bruno, é o Luciano ali do seu Zezé, é o cara que vai passar ali sol e chuva, dia e noite, com você no barzinho tocando para 3 pessoas, esperando estourar, né? Esperando virar sucesso. Velho, obrigado, porque você compartilhou coisa pra caramba aqui do Destiny Já. Fico feliz pra caramba, cara, que vocês estão crescendo, que vocês estão batendo resultado. De coração, assim, você tem pessoas que merecem, são vocês dois, porque vocês sempre retribuíram para o ecossistema, vocês sempre trataram muito bem a equipe de vocês, as pessoas que estão contigo, vocês têm uma vibe muito boa. Não tem ninguém no ecossistema que tenha um A para falar de vocês, assim. Não que vocês não errem internamente, porque todo mundo erra, mas assim, vocês estão competindo com a Júlia em CO concurso na comunidade, assim. Todo mundo gosta de vocês e isso é um ativo do cacete. Cara, obrigado. E deixo aí esse espaço para você compartilhar mais alguma coisa e dizer como é que eu acho vocês, como é que eu acho o Destiny Já. Top demais, mais uma vez agradecer, a gente fica lisonjeado com o convite, pedir desculpas que o Juan não pôde estar, a gente está com outros compromissos, mas para a gente, sempre que puder, a gente vai falar. Para a gente é muito importante trocar essa ideia, compartilhar, né, e entender o seguinte, que o ecossistema, ele depende da gente, de todos nós, de todas as nossas ações. A gente fica feliz em ouvir essas suas palavras, a gente entende que não adianta só a nossa startup ter sucesso, a gente tem que contribuir para que as outras, porque isso vai trazer novos olhares, seja de investidor, né, de hubs e etc. E o mais importante que eu destaco, seriam 2 aprendizados. Primeiro, como você falou, se a gente não tem dinheiro, seja em que nível de maturidade for, para colocar o pleno, o sênior, que a gente realmente faça circular dentro da corporação, da startup, as pessoas para que a gente entenda onde elas melhor se encaixam. Porque também a gente pode cometer um erro de avaliar um determinado profissional
e, na verdade, não ter dado a opção dele conhecer os processos. É fácil? Não, não é fácil fazer, porque se você tem um crescimento rápido, você fica suscetível. E a outra questão é o que você falou, é entender que a startup ou a empresa ela só existe para resolver um problema. Se esse problema, em algum dado momento, ele foi extinto por algum motivo, seja ele qual for, a gente está fadado. E outro aprendizado, a gente tem que procurar matar a nossa startup, né, atual, pensando em novas provocações. Inclusive, um dos nossos planos é fazer, quem sabe mais à frente, não só a parte da ponta da logística, mas pleiteando ao longo do trajeto, da logística, né, da coleta do resíduo, o seu próprio tratamento. Ou seja, aproximando o gerador ao ponto receptor. E isso contribuindo de maneira geral com o atendimento à legislação, atendimento aos clientes. Mas o mais importante, a gente fica muito feliz em ver a Aces dando certo, todos os outros hubs, a Tec Vitória, que é muito importante para a gente, o Denis, né, já esteve lá, está com a Aces sempre disposta a abrir portas para a gente, o IFES, Sebrae, toda vez que a gente precisa de planejamento, cara, vem cá. Então, assim, a gente precisa entender que a gente pode contar com vocês. E isso tem uma diferença tremenda. Então, assim, para finalizar, não me delongar mais, eu que agradeço. E, assim, espero ter contribuído, né? Talvez não tenha ficado muito engraçado, né, o podcast, mas o mais importante, assim, foi essa troca mesmo. A gente aprende todo dia e vamos embora. E a gente quer ver, se não for unicórnios, pelo menos algumas zebras aqui no Espírito Santo a mais. E a gente não precisa só de unicórnio. O unicórnio é bom. Mas precisamos da zebrinha também, para trazer divisas para o Estado, gerar mais engajamento. Então eu fico muito feliz. Tá? E, inclusive, só para finalizar, deu indicação de vocês, da Aces, para uma aceleradora lá de Minas, eles vão procurar vocês aí. Trocar já ideia. procuraram. Não sei se foi hoje, mas já teve uma conversa, né? Então, show de bola, cara. A gente tá sempre junto, tá? É para somar. Se não for para somar, para subtrair, não vamos. Valeu, irmão. Cara, conta comigo pro que você precisar. Desculpa a rasgação de seda, mas que eu gosto muito do Cristo e do Juan mesmo, gosto muito do Deixinha já. Tem portas abertas aqui, o que vocês precisarem, conta com a gente. A gente sabe que a gente pode contar com vocês também. Mas essa mensagem final que você está colocando é o ponto principal. O ecossistema cresce. Se todo mundo ajudar, assim, o mar fica mais alto para todo mundo, tem mais peixe para todo mundo. Tipo, quanto mais cases de sucesso a gente tiver aqui, melhor vai ser para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Christian, obrigado, meu velho. Obrigado. E é só acessar destinejá.com.br. Tamo lá. Um abraço. Um abraço. Valeu.